Medo, ansiedade é algo inerente do ser humano. Mais cedo ou mais tarde eles vão se manifestar. É uma característica que o ser humano tem. E você consegue observar que muitas vezes a ansiedade, ela está ligada com o futuro, aquela preocupação extra com o futuro, das coisas que irão acontecer. E esse sentimento, gente, quem é ansioso sabe, esse sentimento mexe com a gente. Ele causa umas estranhezas, uns incômodos internos. E só aumenta a ansiedade e o medo. Dois sentimentos que a Bíblia também fala muito a respeito. E para falar do tema de hoje, sobre ansioso, por que não? Nós vamos conversar com o pastor Leonardo Campanha. E claro, a pergunta que eu faço para você é: você se considera ansioso? Você é ansioso? Quais as situações que mexem mais com você? Então, participe, escreva no chat, deixe sua mensagem, porque hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal sobre isso. Mas eu faço a perguntinha, antes disso, né? Você já é inscrito em nosso canal? Já se inscreveu no IP Pinheiros, aqui no canal do YouTube? Não? Então aproveita e se inscreva. E no nosso canal, onde estão todas as nossas playlists, que é o IPP Play. Você já se inscreveu? Não? Então, por favor, se inscreva agora mesmo, que ainda dá tempo antes de começarmos a nossa conversa. Se inscreva e ative o sininho para você receber a notificação sempre que um programa novo chegar prontinho para você, como esse, o Sempre Juntos. Pastor Leonardo já está ali, aguardando. Pastor, boa tarde. Está ansioso ou não? Hoje nós tivemos um atrasozinho, gera uma ansiedade, né? Boa tarde, Tainá. Então aqui, né, especialista no assunto, né, já que eu não sofro com isso, quase nada. Vamos falar um pouco desse aspecto importante, né, da realidade que a gente vive. Mas eu queria fazer observações acerca do texto introdutório, né, que é o seguinte: a ansiedade é inerente à humanidade. Mas depois da queda. Exato. Por conta do pecado. Porque vai chegar um momento que nós continuaremos sendo humanos. E não sofreremos. E não sofreremos mais com ansiedade. É verdade. Né? Então, assim, é só um ajuste que às vezes parece besta, né? Mas, assim... Faz diferença. É uma questão da gente entender que as experiências ruins que nós temos no tempo presente são experiências relacionadas com a queda. São experiências que têm como o seu principal motivador, né, a entrada do pecado no mundo. Então, quando a gente pensa, é igual quando a gente fala assim, o pecado faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana o pecado? Não, mas fez depois da queda. Eu falo, Deus fez tudo perfeito, mas por conta da queda, tudo se corrompeu. Sim. Hoje faz parte, assim, enquanto Sim. não tratar... Sim. Olha eu justificando e apegando aqui. Se o pecado faz parte da natureza humana e Jesus Cristo assumiu 100% de natureza humana, ele teria pecado. Então o pecado não faz parte da natureza humana. Aí, gente, o pecado não faz parte da natureza humana. Então, assim, é que normalmente a gente faz isso, não, é parte da nossa natureza. Não, não é parte da nossa natureza. Tem que mudar esse discurso. É parte da nossa experiência nesse mundo caído, mas não está associado à natureza humana. Ele afetou a natureza humana, ele influencia, e na maioria das pessoas ele escraviza, mas se Cristo assumiu uma natureza humana perfeita, 100% homem, e ele não pecou, ele não foi ansioso. Certo? E olha que tinha uma missão grande. Então o pecado não faz parte da natureza humana, né? Então esse é um ajuste, né, normal, tranquilo, né? É até bom a gente... porque às vezes a Tainá me passa o texto e eu não faço a correção antes. Mas daí a gente traz isso aqui para o ar para a gente poder trabalhar com vocês também essas ideias, né? Aí fica claro, já até anotei, porque isso aqui eu vou carregar para a vida agora. Depois dessa a gente não esquece, né? O ao vivo a gente nunca esquece, mas... Esquece sim, mas... Só que assim, é interessante para vocês verem que, assim, tanto eu quanto vocês...
talvez vocês que eu digo, quem não sabia, tá? Quem estava no mesmo grupo que eu, de não saber, tá aprendendo, gente. Não. Por isso que é importante nesses programas, essa conversa, porque é uma troca Mas mesmo de conhecimento. muitas vezes você tem um entendimento que é dessa forma, mas na hora de expressar, Força expressa de uma maneira não precisa, vamos colocar assim. verdade. Igual aquela coisa assim, aceitar Jesus, eu encontrei Jesus. São coisas que nós entendemos o que a pessoa está falando, mas se a gente for pegar se isso está preciso ou não, teologicamente falando, a gente vai ver que não está preciso. Né? Então, essa mesma ideia, né? E eu diria, uma outra coisa para a gente pensar, né? Você colocou que a ansiedade como uma emoção, né? Um sentimento, né? Eu diria que a ansiedade ela é muito mais uma resposta, né? E muitas vezes de maneira até consciente, né? É algo que é possível, então, ter controle ou não. Mas, enfim, a gente vai falar aí ao longo do programa. Era só para começar aí a Então, conversa. ó, eu falo aqui no começo, e é uma coisa que a gente tem, eu não tinha essa visão, mas a ansiedade, muitas vezes, ela tá ligada em querer antever o futuro, em querer, de você já querer uma resposta, já querer estar ciente de algo que ainda vai acontecer. Mas o que que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Nós até temos o texto de Deuteronômio, né, que o senhor já... Vamos pegar aqui, tem uma frase do pastor Hernandes que eu gosto, que é a seguinte: vai falar que a ansiedade ela gera um problema interessante, que ele vai falar assim, que é excesso de futuro. Né? Então, quando eu penso muito no futuro, eu posso incidir na ideia da ansiedade. Você falou no discurso inicial que a ansiedade é aquela preocupação com coisas que acontecerão. Eu ajustaria isso, que a ansiedade vai ser uma resposta ou uma preocupação com coisas que podem ou não acontecer. que acontecerão ou não, de porque fato. a gente fica pensando em algo e esse algo pode não acontecer. Né? Nesse sentido, então, qual que é um dos grandes problemas? É um problema lógico, né? Pela lógica a gente vai ver que é errado. A gente vai entrar na Bíblia naturalmente, mas quando a gente olha para a lógica a gente já vê que é errado. Se eu fico ansioso por algo que vai acontecer e esse algo acontece, eu vou ter sofrido 2 vezes. Exatamente. Por antecipação e na hora. E na hora. Quando eu fico ansioso e algo não acontece, eu sofro por antecipação por algo que não acontecerá. Então, nos 2 casos, eu sempre sofro uma vez a mais. Eu sempre sofro de maneira desnecessária. Eu sempre vou sofrer ali porque eu posso ou não posso experimentar aquilo. Se eu experimentar, eu vou sofrer 2 vezes. Se eu não experimentar, ainda assim eu sofri uma vez. Né? Então, resumindo, a ansiedade ela traz consigo consequências horríveis. Né? Exatamente. Porque se ela não fosse ruim, a gente não teria tantas advertências na Escritura acerca delas. E nós temos alguns textos que são muito clássicos para falar disso. Né? Então, acho que até mais clássico do que o texto de Deuteronômio, acho que é mais explícito essa compreensão. A gente tem, pelo menos, Filipenses 4 e primeira carta de Pedro, capítulo 5. Então, vou abrir aqui Filipenses 4, só para a gente entrar no tema. Eu já tenho um comentário aqui depois para fazer. Quer comentar? Do Alcides. Não, pode, vamos fazer a leitura. Vamos lá, Filipenses 4, 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, para ficar no aspecto da ansiedade, a gente vê que existe uma proibitiva, né? Não é algo opcional. Não andeis ansiosos. Então, Paulo está sendo enfático aqui. Eu não tenho dificuldade nenhuma em olhar para esse texto e ver a maneira como Paulo está deixando claro. E aqui não dá margem para eu falar assim, olha, por tal coisa eu posso andar ansioso. O que Paulo apresenta para nós é que não existe um assunto sequer da existência humana que justifique nós andarmos ansiosos.
E aí ele vai mostrar que o oposto de ansiedade é paz, né? Então, uma coisa para nós pensarmos. E aí o outro texto eu vou deixar mais para frente, porque vai ter a ver com outra pergunta, né? Então, assim, a ansiedade é algo real, ela de fato afeta muitas pessoas, né? Então, você vai ter pessoas que vão falar, olha, mas a minha ansiedade é uma ansiedade patológica. Assim, vai falar, não, minha ansiedade ela é uma doença. E aí a gente vai ter algum tipo de discussão para... Eu preciso, então, se ela é uma doença, eu preciso que você faça um diagnóstico real disso. Eu preciso que eu tenha evidências de que existe um distúrbio que me justifique ou não essa. Então, é um outro tipo de discussão, né? Mas o que Paulo traz, então, é que a ansiedade não são as circunstâncias da vida que devem gerar motivo para que nós andemos ansiosos, né? Muito bom. Mas diga. Mas esse versículo eu não ia pegar, apesar de que na hora que eu falei a palavra ansiedade, ele veio na minha cabeça. Vem, né? Não os andeis ociosos por coisa alguma. Aí você fala assim, Deus, mas e coisa alguma já pega tudo. Então, não tem justificativa para dizer que o meu problema é diferente do outro, então existe uma exceção. Mas eu tenho um comentário para fazer aqui, pastor, do Alcides José de Castro. Ele está bem complexo, porque ele pegou várias situações, juntou e colocou aqui. Ele coloca assim, a primeira Nízia colocou assim, essa pergunta foi pegadinha, Tainá. Aí eu mesma peguei a pegadinha, preguei uma pegadinha para mim. Mas vamos lá. O Alcides colocou assim, uns têm mais, outros menos, portanto, nada a ver com a queda. O pecado faz sim parte da natureza humana. Sim. Desde os primórdios, sem mimimi, e Cristo ficou ansioso sabendo de sua morte e transpirou sangue. Esse da questão de saber da morte e transpirar sangue já foi um tema que nós já abordamos no Sempre Juntos. Mas eu vou deixar com o pastor Leonardo só por... para explicar certinho essa questão vamos mesmo. Por partes. Eu vou até pegar o comentário aqui para que tá 3 contextos, né? Para eu responder aqui, né? Então, uns têm mais, outros têm menos, portanto, nada a ver com a queda. A gente precisa entender que se a ansiedade é algo que é condenado nas Escrituras, e se eu afirmo, né, como está sendo afirmado aqui, que ele nada tem a ver com a queda, então eu estou partindo do pressuposto que quando Deus criou o homem, ele não criou o homem perfeito. Então a gente tem um problema no entendimento da teontologia, na pessoa de Deus. A gente tem um problema de entendimento na antropologia, na estrutura humana criada por Deus. A gente vai ter um problema no que diz em Gênesis 1, 26 e 27, de que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, Alcides, eu sou obrigado, por conta das Escrituras, a discordar de você. Tá? Então, a ansiedade, ela está totalmente relacionada, assim como qualquer espécie, qualquer tipo de pecado, ela está totalmente relacionada com a queda. É somente após a queda que esse tipo de situação passa a existir, tá certo? Porque Deus criou todas as coisas perfeitas, né? E mais uma vez, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a ansiedade, segundo as Escrituras, não segundo o Leonardo, é pecado. Então, discordo aqui, biblicamente, do irmão. Então, não faz parte da natureza humana, né? Da mesma forma que o pecado não faz parte da natureza humana, porque se o pecado fizer parte da natureza humana, mais uma vez, Deus criou o homem em pecado, tá certo? E aí a gente vai contrariar todas as Escrituras. E se Deus fez o homem com pecado, e o homem é a imagem e semelhança de Deus, antes da queda, e você está me falando que o pecado está parte da natureza humana, complicou tudo, Deus tem pecado, mais um problema bíblico para ser resolvido, né? Então, mais uma vez aqui, biblicamente, né, e estou falando em amor, sou obrigado a discordar de você, até porque nós não deixaremos de ser humanos na eternidade, e na eternidade nós não pecaremos. Então, se o pecado faz parte da natureza humana e nós não pecaremos na eternidade, então quer dizer que nós seremos alguma coisa que não humanos na eternidade. Então, tem um outro problema bíblico com a sua afirmação. E Cristo ficou ansioso sabendo da sua morte e transpirou sangue. Então, vamos lá. Essa questão de Cristo é um ponto sempre utilizado para justificar a ansiedade, né?
é algo que acontece a partir da queda, né, ali com Adão e Eva, os primeiros a terceirizarem responsabilidade pelas suas atitudes, né? Então, Adão e Eva vão e terceirizam logo no começo, então, desde então, o homem é especialista nisso, né? Sempre põe a culpa nos outros, né? Dificilmente ele assume a responsabilidade pelos seus atos. Existe uma diferença gigantesca entre a angústia que Jesus sentiu, né? O texto não fala em ansiedade, entre a angústia sentida por Cristo e a angústia sentida por nós. Qual que é o ponto? Eu e você, muitas vezes ficamos ansiosos, angustiados por algo que nós não sabemos o que acontecerá. O porquê que Cristo viveu, então, essa experiência e isso não é pecado? Porque Cristo sabia o que esperava. Diferente de mim e de você, Cristo é o dono da história. Diferente de mim e de você, era Cristo quem receberia a punição pelo meu e pelo seu pecado. Diferente de mim e de você, pela primeira vez na sua existência, Cristo experimentaria uma interferência na sua perfeita comunhão com Deus. Pela primeira vez na sua existência, Cristo diria: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava angustiado, Cristo transpirou sangue, porque ele sabia das consequências que ele enfrentaria por conta do meu e do seu pecado. Então, não tem como nós compararmos as nossas ansiedades e as nossas angústias com aquilo que Cristo sentiu no jardim do Getsemane, tá certo? Então, em amor, eu discordo de todas as suas afirmações por conta das Escrituras, né? Então, não tem como comparar aquilo que Cristo sentiu e as consequências que ele enfrentaria com coisas que nós nem sabemos se nós vamos passar, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado com algumas afirmações. Inclusive, ele até já respondeu, ele colocou amém, obrigado, então foi tudo após a queda, obrigado. Então, ele agora, acho que agora compreendeu, até para mim, acho que ficou uma forma tão clara também da gente compreender melhor, né? Tem temas que parecem ser óbvios, parecem ser, mas é que faz parte do nosso dia a dia de uma certa forma, e nós temos tantas explicações, desde a psicologia, em todas as áreas, que às vezes a gente acha que não, aqui eu entendo que seja isso, mas, gente, é o que a Ana Leite escreveu. A Bíblia explica a Bíblia, gente. Então, assim, não tem... Ana, e aí, né, eu brinco que presbiteriano gosta de dar uns nomes difíceis para as coisas simples, né? Essa ideia de a Bíblia explica a Bíblia, a gente chama de analogia da fé. Então, como que a gente deve fazer? E aqui eu vou dar uma dica hermenêutica para vocês, aqui, uma dica de interpretação de texto para as Escrituras. Normalmente, a gente quer chegar nos textos que estão mais difíceis e tentar entendê-lo e, a partir dele, explicar outros textos. Qual que é a abordagem mais adequada, uma abordagem mais correta para nós interpretarmos as Escrituras? Nós pegamos os textos mais simples e claros e, a partir dele, nós explicamos os mais difíceis. E não o contrário, porque nós teremos mais textos simples e claros do que nós teremos textos complexos. E, a partir dos simples e claros, nós explicamos os complexos. E aí, nós chamamos isso de analogia da fé, então, e a harmonização dos textos, né? Porque nós precisamos sempre partir do pressuposto que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não possui erro, ela foi inspirada por Deus, ela é suficiente, ela é autoritativa. Então, se ela não erra, eu preciso entender de que maneira coerente, eu preciso chegar a uma conclusão de que maneira coerente eu vou entender determinado texto, né? Então, é sempre importante que a gente faça isso, a gente pegue os textos mais simples e claros, para depois explicar os mais difíceis. E o nome complicado que nós damos para isso é a analogia da fé. Muito bom, mais um conhecimento. E, pastor, é o seguinte, temos muitas, mas muitas pregações falando sobre ansiedade. Eu acho que de 2020 para cá, tivemos muitas, ansiedade, medo, e é um sentimento que muitos estão tendo que lidar. Assim, quais os riscos da ansiedade para a nossa vida? A gente consegue pontuar aqui, porque às vezes a pessoa se apega e fala, ai, não, eu tenho uma ansiedade tranquila, até gosto da minha ansiedade. Mas quais os riscos, pastor? Tá, eu creio que a gente precisa pensar, primeiramente, de maneira teológica, e depois eu creio que
a partir desse pensamento teológico, a gente consegue desdobrar de maneira prática na nossa vida, né? Então, de maneira teológica, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? O que a ansiedade é? O nome feio que ninguém gosta de dar. É um pecado? Pecado, né? Tá. As pessoas não gostam de falar isso sobre ansiedade. Não. Então, a Tô Bíblia brincando. fala que é, né? E entre o que eu penso e o que a Bíblia fala, né? Eu sempre vou tender a fechar com a Bíblia, né? A não ser quando o pecado seja muito grande e que eu seja muito apegado a ele, eu vou querer dizer que não, né? Eu vou querer dizer que esse é um entendimento errado da Bíblia e tal, mas tudo bem. Se a Bíblia fala que é pecado, então a primeira consequência que nós temos da ansiedade é uma afetação na minha relação com Deus e com o próximo. Uhum. Porque o pecado, ele nunca vai afetar somente uma esfera da minha existência. O pecado, ele vai afetar o meu ser como um todo. Então, ele afeta a minha relação com Deus, ele afeta a minha relação com o próximo. Exatamente. Resumindo, ele afeta a minha existência completa, né? Então, no primeiro momento, espiritualmente falando, eu estou dizendo para Deus, e é importante, né? Às vezes eu gosto de fazer isso com a minha esposa, eu falo para ela assim, ó, de maneira direta você não está falando isso, mas de maneira indireta você está dizendo isso, 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 isso. Quando eu ando ansioso por algo, né, eu muitas vezes estou dizendo para Deus que eu não confio na providência dele, que eu não confio no caminho que ele tem para a minha vida. Muitas vezes eu estou dizendo para Deus que eu sei que existem coisas que são melhores para mim e que ele não sabe o que é melhor para mim. Então, quando a gente olha para essa ideia da ansiedade na minha relação com Deus, eu simplesmente, como um ser finito, caído, influenciado pelo pecado, eu estou dizendo para aquele que é onisciente, onipotente, santo, sábio, amoroso, que eu sei cuidar melhor da minha vida do que ele, né? Então, a ansiedade demonstra algo que muitas vezes a gente não tem coragem de falar, né? A gente muitas vezes também acredita, através da ansiedade, de que quando as coisas acontecerem, como se Deus perdesse o controle das situações, como se Deus deixasse de ser soberano sobre todas as coisas. Então, por que começou a ter uma ênfase tão grande em pregações sobre a ansiedade durante o período da pandemia? Porque os crentes estão reagindo normalmente de maneira igual ou pior do que os não crentes. Os cristãos estão olhando para a realidade e para a possibilidade da morte que sempre existiu com medo. O crente está achando que Deus não está no controle da pandemia. O crente está achando que as coisas que podem acontecer nessa vida são mais importantes do que aquelas que acontecerão no porvir. Então, você começa a trazer pregações nesse sentido, por quê? Porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Então, por isso, um dos passos que são utilizados no que a gente chama de autoconfrontação, que é quando eu vou, através de uma vida com Deus, lutar contra os meus pecados, contando com o auxílio do Espírito, é de que eu preciso confrontar a minha alma com as Escrituras, né? O nosso amigo Davi, lá nos Salmos, muitas vezes ele pregava para a sua própria alma, né? Então, tem alguns recursos no hebraico diferentes aí do português, né? Mas Davi falava para a alma dele verdades. Davi pregava para a sua alma a Bíblia. E assim somos nós. Nas nossas fraquezas, e nós teremos, porque nós vivemos a experiência no mundo caído, nós precisamos pregar para nós mesmos, nós precisamos pegar a palavra e aplicá-la ao nosso coração. É pela palavra que vem a fé, né? E não só o momento de fé, mas a alimentação dessa fé, o crescimento dessa fé, a solidificação, né? A fundamentação dessa fé está nas Escrituras. Então, por isso que a gente tem essa necessidade aí tão grande, né, de pregar sobre a ansiedade num momento de total... isso é uma coisa legal, né? Normalmente, a gente tem a falsa impressão de que a gente está no controle de alguma coisa, ou não.
A gente tem uma falsa impressão de Não estar tem? no controle de alguma coisa. Eu acho que esse sentimento oscila muito. Até onde inclusive isso já foi até programa também, que é até onde eu vou e até onde Deus vai, né? E até onde quem é soberano e quem tem a palavra, né, final ali. E é tão comum esse sentimento da ansiedade, né? A gente gera isso nas mudanças simples, seja em casa, no trabalho, e já gera uma sensação ali, seja manifesta de alguma forma, né? Alguns sentimentos, coisas que já estão em nossos corações, e aí isso tudo é o quê? Uma ansiedade, né? E a gente esquece realmente de entender que é Deus que está ali no controle de tudo, Ele é soberano e que se está acontecendo é porque é a vontade dele, né? Não é exatamente a nossa. Mas é que ainda só para eu Ah, terminar, tá, claro, claro. era só uma provocação. Tem um exemplo que eu tenho dado nas últimas 2 semanas na minha aula de domingo, e esse exemplo é com base num pastor que eu tenho um carinho muito grande, falecido, um professor que teve um papel importante na minha formação, que é o pastor Canelhas, né? E dentro de uma das aulas eu fui fazer uma pergunta para ele, porque eu não concordava com a afirmação de um colega de turma, né? Em que a pessoa falou que não, porque quando nós temos o controle da situação, e aí eu falei, eu não concordo com isso, eu não acho que nós temos o controle de qualquer situação. Aí ele falou, daí o professor discordou, naturalmente não ia fazer uma oposição a ele, mas o ponto é que não existe situação na vida que nós temos o controle. Por exemplo, se eu vou trocar o pneu do carro e Deus mandar uma cãibra, eu não consigo trocar o pneu do carro. Exatamente. Se eu for atravessar a rua e no meio da travessia da rua ele mandar uma cãibra na minha perna, eu caio no meio da rua e eu não atravesso a rua. Então não existe a situação que a gente tenha o controle, né? Deus está no controle sobre todas as coisas. E aí eu falei então da primeira dimensão, a afetação minha com Deus, e eu falei que isso afeta então minha relação com o próximo. Então, quando eu estou ansioso e eu não estou confiando em Deus, né? Eu falei uma face só da ansiedade, né? Que é demonstrar que não confia na soberania e tudo mais. Eu naturalmente vou estar alterado e isso vai fazer com que eu me relacione pior com o meu próximo. Então, no meu caso, eu sou casado, isso vai fazer com que eu me relacione de uma maneira pior com a minha esposa. Isso vai fazer com que, às vezes, eu vá descontar nela algo que ela nem tem nada a ver com a história. Né? Ela está pagando o pato da história e ela nem sabe o que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa ver que afeta a relação com Deus. Eu dei um exemplo simples da afetação na relação com o próximo. Mas tem outro tipo de afetação, que a gente já vai para a parte biológica do negócio, que é nós somos afetados. Uhum. E aí eu vou dar um testemunho meu, né, de que eu sou uma pessoa que luto contra a ansiedade. Eu peço, né, sempre a Deus aí que Ele me auxilie nisso para que a ansiedade seja eliminada da minha vida, né? E tanto é que eu praticamente não tenho unhas, enfim, mas antes fosse só isso, né? Então, na minha luta com a ansiedade, eu tive alguns episódios bastante complicados. Esses episódios desencadearam em reações fisiológicas. O que significa? Isso significa que eu tive crises no sentido de vertigem, né? Então, eu tive vertigens por conta de ansiedade, né? De estafa física mental associada à ansiedade. Então, eu cheguei a passar durante o meu curso de formação no seminário, eu cheguei a passar um semestre inteiro à base de medicação para vertigem por conta de ansiedade. Mas, quando eu entendi, né, e essa compreensão adequada eu fui ter no seminário, então eu sofri isso desde quando eu trabalhava no banco. Eu comecei a sofrer com isso em 2014. Eu fui entender isso de maneira mais clara em 2017 ou 2018. Que a ansiedade era resultado da minha falta de fé no cuidado, no propósito que Deus tinha para a minha vida. Eu comecei a analisar a minha fé, e isso a partir das Escrituras, de uma vida de intimidade com Deus, e eu entendi que
eu não estava confiando no Deus que havia me vocacionado, no Deus que havia me chamado, e no Deus que estava me sustentando. E por conta disso, por conta dessa preocupação excessiva com o futuro, essa ansiedade desencadeou em mim problemas fisiológicos. Eu comecei a ter uma espécie de uma labirintite. Então, eu, às vezes, pela ansiedade de entregar um trabalho, na véspera da entrega do trabalho, estourava esse negócio. Eu, às vezes, não conseguia quase sair da cama. Ou então, quando eu entregava o trabalho, e sabe quando passava a vertigem? Quando eu recebia a nota. Então, era claramente uma falta minha, uma falta de fé minha, naquilo que Deus tinha para a minha vida e na maneira como Ele estava conduzindo a minha vida. Então, quando a gente sofre com ansiedade, a gente vai sofrer na nossa esfera, na nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Então, eu creio que com esses 3 pontos colocados, eu acho que fica claro que a ansiedade tem consequências, que a ansiedade é maléfica e não benéfica, e que, naturalmente, por conta disso, ela é pecaminosa e não algo bom a se ter ou algo necessariamente patológico. Muito bom, nós vamos continuar aqui com o programa, mas antes de irmos para a próxima pergunta, e eu já vi que tem um comentário ali já falando, né, da cura, como tratar, como que a gente pode reagir a isso. Eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar um ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve alguma atividade nova. A Quali-Vinil, além de produzir tintas de melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa. Visite o site também. Já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. Pastor, sim, vamos lá. Eu quero ler um comentário que veio na hora bem legal aqui. E eu já vou para a próxima pergunta. Ela colocou o seguinte, a Ana Leite. Davi nos ensina a receita para a cura da ansiedade. Ela diz que devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Salmos 37:4. E a minha pergunta é, como vencer a ansiedade com a ajuda de Cristo, né? Com a ajuda da palavra? Então, assim, quando a gente olha aí para o texto que a irmã colocou no comentário, ele é um texto muito interessante, né? Leia de novo. Davi nos ensina a receita para a cura da ansiedade. Ele diz que devemos nos agradar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Olha que negócio legal. Então, você pega Davi ali no Antigo Testamento falando isso. Depois a gente vai para Mateus. Né? Depois a gente vai para o Novo Testamento. Chega no Novo Testamento, Jesus Cristo vai falar algumas coisas importantes para nós. Uma das coisas que ele fala é buscai, em primeiro lugar, as coisas, o reino de Deus, o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto de Davi, eu tenho que me agradar do Senhor, e Ele vai fazer, Ele é poderoso para fazer coisas. Eu busco o reino e as demais coisas são acrescentadas. Quando a gente olha para isso, o que nós acabamos concluindo é de que quando eu me agrado de Deus, quando eu busco as coisas dele em primeiro lugar, isso é resultado de uma ação do Espírito na minha vida e, consequentemente, o meu coração está sendo transformado e eu vou começar a desejar as coisas adequadas e, por isso, eu as receberei. Coração tratado, alinhado com o coração à vontade de Deus, cada vez mais alinhado. Vai receber as coisas. Então, por exemplo, a ansiedade, Jesus Cristo vai nos mostrar, o que eu acho muito legal em Jesus é que ele vai dando várias formas para a gente entender o negócio, né? Porque ele sabe da nossa limitação, né? Uhum. Tanto que nós somos meio burros, né? Então, pega isso aí depois a gente vai ali para a ansiosa solicitude da vida, né? Mateus 6, Jesus Cristo vai falar assim, olha os lírios dos campos e olha as aves dos céus. Eu assim, elas não plantam, não semeiam, não fazem nada e Deus as sustenta. E aí ele usa um negócio muito importante que ele fala assim, não valei vós mais do que as aves dos céus e que os lírios dos campos?
Então, o que Jesus está ensinando é que nós, uma vez que, né, Deus derrama do seu amor na nossa vida, nós somos mais importantes. A gente já falou isso em outros programas sobre a importância do ser humano dentro da criação, o aspecto tão diferente que a gente ocupa dentro da criação, né? E aí, quando a gente olha para isso, Cristo vai nos ensinar, então, que a gente não precisa se preocupar, porque Deus cuida de nós. Então, Cristo vai nos ensinando que a ansiedade, seja pelo alimento, seja pelo vestimento, são coisas não necessárias, é uma coisa não necessária. Então, ele ensinou, de uma maneira, eu começar a ajustar a minha vida no sentido de quais são os propósitos, quais são meus objetivos de vida. Se eu alinhar o meu objetivo de vida aos propósitos de Deus, então se a minha maior preocupação for a expansão do reino, se a minha maior preocupação for esse tipo de coisa, eu vou usar a minha vocação. Então assim, Deus me vocacionou para quê? Então Deus te vocacionou para ser jornalista, pelo menos é o que ele está achando até agora, certo? Até agora, acho que sim. Até agora está nessa linha. Então é o seguinte, dentro da minha vocação, de que forma Deus vai me usar dentro da expansão do reino dele? Então, essa coisa eu preciso entender. E se eu tiver claro isso, eu vou continuar usando a mesma vocação. Eu vou continuar sendo motorista de ônibus, vou continuar sendo porteiro de prédio, vou continuar sendo médico, vou continuar sendo advogado, vou continuar sendo jogador de futebol, juiz, sei lá. Eu vou continuar sendo alguma coisa que Deus me vocacionou para ser. E quando eu entendo que eu posso alinhar isso, porque é uma vocação que Deus me deu, ao propósito dele para a história da redenção, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, a que a gente chama aqui do grande remédio para a ansiedade, está em Filipenses 4, no verso 6 e 7, que eu já li e vou ler de novo. Repita. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, não dos outros. Você pode compartilhar com os outros, mas vai ser Deus que vai tirar a sua ansiedade. As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, Cristo Jesus. Amém. A oração é o melhor remédio para a ansiedade. É na oração que eu coloco diante de Deus aquilo que tenta tirar a minha paz. É através da oração, e aí Paulo faz um negócio maravilhoso aqui, ele vai falar que a nossa oração, quando nós estamos colocando diante de Deus aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, nós vamos colocar diante de Deus com ações de graça. Isso mostra que aquele que possui um coração grato, ele naturalmente vai ter a tendência a ser menos ansioso. Então, a gratidão é algo que precisa ser exercitada e exercida na nossa vida. E aí... Só para um complemento, você falou que a ansiedade tira a nossa paz, né? Para o Rogério, a ansiedade tira até o ar. Aí tem até falta de ar. Aí você pega aqui, ó, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro está ensinando que nós devemos lançar em Cristo a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida da gente. Sim. Ele tem cuidado, ele continua cuidando e ele continuará cuidando. Cristo nunca nos desamparará. Cristo nunca vai nos abandonar. Então, quando a gente junta esse texto com o texto de Filipenses, a gente vê que nós lançamos em Cristo a nossa ansiedade através da oração. É na obra redentora de Cristo que nós lançamos a nossa ansiedade. É na certeza de que Ele é o nosso intercessor que nós lançamos a nossa ansiedade. É na certeza de que Ele está reinando soberanamente que nós lançamos a nossa ansiedade. Então, considerando a obra que Cristo fez, considerando os ensinos que Ele deixou, nós vamos então a ser trabalhados pelo Espírito para que a ansiedade vá diminuindo. E, por exemplo, eu me recordo, eu dei o meu exemplo, o meu testemunho, de que a minha última crise dessa de ansiedade, em que eu tive uma consequência aí de vertigem e tudo mais, foi em 2019, primeiro semestre de 2019. Recente. Então foi a última vez que eu tive, né? A última vez que eu tive uma consequência real, física, biológica,
da minha ansiedade foi no final do primeiro semestre de 2019, que foi quando eu entreguei um trabalho, uma bendita exegese, e aí depois disso não tive mais, né? Então foi quando eu entendi, né? Assim, ficou muito claro para mim qual era o motivo disso. E aí você pede auxílio, você vai para as escrituras, aí Deus vai trabalhando, né? Deus vai trabalhando essa questão da ansiedade, né? E a medicação que eu falei que eu tomei aqui era medicação para vertigem, tá? Era medicação para eu ficar menos tonto. Mas é interessante que Deus ele tem um tempo certo de tratar e revelar, né, cada pessoa no seu tempo. Isso é muito interessante. Pastor, tem um vídeo da Laís Regina que ela gravou pra gente falando sobre ansiedade. Vamos assistir. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, pessoal que tá ligado no Sempre Juntos. Meu nome é Laís e hoje eu fui convidada para falar sobre o tema ansioso. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação. É você se antecipar, você sofrer por algo que não aconteceu, algo que amanhã pode ter solução e que hoje você não enxerga essa solução. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele nunca deixou de cuidar da gente, ele sempre cuidará e ele cuida. Portanto, se há uma maneira de demonstrar a ansiedade, que não seja exagerando na comida, na bebida, no sono, e sim lançando aos pés apenas daquele que pode resolver. Entregue seu amanhã a Ele e descanse, sabendo que Deus está e sempre estará no controle do universo e da sua vida. Que essa palavra tenha falado com alguém que estava precisando ouvir e que muitas vidas sejam abençoadas que estão passando por ansiedade nesse período que estamos vivendo. Um abraço a todos. Boa tarde. O interessante da Laís é que ela gravou, mandou e nós trabalhamos na mesma sala, né? Aí ela falou assim, Tainá, eu dei o recado e assim, aí eu brinquei, né? Falando, gente, vocês que sofrem, ela falou, foi mais ou menos isso, eu falei para as pessoas que sofrem, como se eu não sofresse. E aí nós conversamos um pouco na sala, né? E quase todos que estavam lá revelaram passar por isso, né? Sofrer da ansiedade. E, pastor, uma coisa que ela falou é que às vezes a gente, para lidar com a ansiedade, tem muita gente que arruma estratégias diversas, né? Cada uma vai achar um jeito de lidar. E às vezes a gente quer extravasar em outras áreas com o intuito também de tratar a ansiedade por conta própria. Como nós conversamos anteriormente, o senhor falou, eu acho que, só para a gente reforçar, isso nós estamos falando para as pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a Palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de saber qual é a melhor forma de solucionar ou de nos ajudar, né? Que é a Palavra de Deus, né? E só que, como nós temos até comentários aqui, que fala que, de fato, o transtorno de ansiedade é algo muito sério e pode desencadear outros males, né? Apresentamos muitas questões. Então, eu acredito que, para a gente tentar fechar essa mensagem de hoje, pastor, uma palavra de otimismo, assim, para quem passa por isso. Deixa eu só fazer uma observação. A gente colocou aqui a questão de, através da palavra e da oração, né? A gente não pode esquecer também que o Espírito habita em nós. Exatamente. Então, a gente tem recursos dados por Deus para que nós enfrentemos essa realidade. Isso não significa que nós não podemos usar algumas outras estratégias. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito é a prática de esportes. Então, quando eu faço atividades físicas, isso faz bem para a minha saúde, isso ajuda a regular minhas taxas hormonais, isso vai ajudar com que eu emagreça, eu perca peso, isso melhora a minha disposição. Então, uma coisa você pode associar à outra, né? Por exemplo, não tem nada de errado em você querer assistir um filme para distrair sua cabeça quando você está ansioso, né? Normal.
Só que, por exemplo, eu quando tô ansioso, até o filme fica sem graça, né? Até o seriado que eu vou pôr lá, para mim o tempo não passa, porque minha cabeça fica a milhões de rotação por minuto ali, pensando no assunto, né? Mas é importante, então, que a gente use estratégias, né? Então, óbvio, o mais importante, leitura da palavra, oração, né? Vida de intimidade com Deus, essa ideia do recurso de pregar para a própria alma, como Davi fazia, né? E também associar, né? Prática de esportes, né? Lazer, né? Isso faz parte, né? O descanso, muitas vezes a gente começa a entrar nesse tipo de situação porque a gente não descansa adequadamente, né? Então a gente dorme mal, né? A gente trabalha demais, né? Tudo isso contribui negativamente para essa realidade acerca da ansiedade, né? Muito bom. Temos mais um vídeo do Felipe Chagas. Vamos ver o que ele preparou para nós aqui no Sempre Juntos. Ansioso? Eu? Esse tema me fez lembrar de um processo que eu precisei passar em 2019, de um processo que eu estava muito ansioso por conta de algumas coisas que iam rolar no meu trabalho, de algumas coisas que eu estava muito preocupado que iriam acontecer. E eu lembro que na época eu tinha começado a ler um livro também. E, enfim, eu não tenho ansiedade no sentido de ser atestado com ansiedade, por psicólogos, tudo isso, mas aquela ansiedade até que normal, só que nessa época estava um pouco mais aflorada. E aí eu vou falar para vocês aqui, na verdade, basicamente quatro dicas que me ajudaram e não foi no passo a passo, assim, né? Mas que me ajudaram muito. A primeira coisa delas é o texto de Mateus 6, que é bem clássico, né? Mateus 6, do 25 ao 34, mas eu vou ressaltar aqui, na verdade, 2 versículos, que é o 27 e o 34, que fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Seja uma medida, seja medida de tempo, o que for, você não pode acrescentar nada na sua vida, então sossega. E o 34 fala assim, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia com seu próprio mal. Ou seja, viva cada dia da sua vida, tipo, cada dia um dia. O que também me faz lembrar do texto de Filipenses 4, dos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa foi a primeira e a segunda coisa, né? Esses 2 textos que me ajudaram muito. A terceira coisa foi o livro O Segredo do Contentamento. É um livro que deve ter aí na editora Hebron. E me ajudou muito também a me contentar, né? Não ficar realmente preocupado com o que estava por vir. E a última coisa são 2 músicas que me ajudaram muito. Eu que sou muito ligado à música, todo mundo sabe, que me conhece sabe. E a primeira delas é uma música chamada Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe, que aquela é: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E outra música uma música em inglês chamada Slow Down, do Jonathan Ogden, que basicamente a tradução dela no refrão é a parte que eu mais quando eu li a tradução eu fiquei assim maravilhado, que fala: e você está me dizendo, calma, você não precisa ficar tão assustado sobre o que amanhã traz. Apenas continue indo devagar, eu sempre estarei perto. E eu nunca vou te deixar. Prometo que não vou abandonar você. Então nem se preocupe agora. Você só precisa deixar de tentar estar no controle e desacelerar. Então essa é o que eu queria deixar aqui para vocês. Muito legal. Tivemos até uma palhinha ali. Obrigada, Felipe, pela participação e ainda por, né, cantar. Eu acho esse hino lindo também, essa música, eu gosto muito dela. E ele trouxe vários versículos que nós abordamos aqui também, é isso mesmo. Ele também sofria de ansiedade. E a leitura, a palavra de Deus foi tratando. E ele também tem uma atividade que é a música, né, que é o canto. Então é isso. Eu acho que está bem ligado, tá bem... não tem outra saída, não tem outro caminho. Olha, eu tenho que confessar que no começo do programa, o
pastor perguntou, tá tudo bem? Eu falei, vai ficar, né? E aí, conforme ele ia falando, que começou a entrevista, tiveram que pegar até papel aqui para mim, porque cortaram a câmera. Mas é isso, gente, não tem outro caminho, não tem outra forma, não é sapateando, não é ficando bravo, não é desabafando, isso tudo não vai resolver o problema, pode gerar outro maior ainda. E a ansiedade é Deus mesmo, é Ele que... é estar com Ele, acho que é a parte principal, e ter sabedoria para lidar, né, com a vida, com tudo que nos acontece, né? Eu gosto de pensar muito, né? Eu creio que daí eu faço o encerramento do Tem um desenho do dia. Não, eu faço o encerramento da ideia aqui, depois o desenho do dia. Então tá bom. Aquele quadro maravilhoso. A gente tem que lembrar que nós somos alvo da obra perfeita realizada por Jesus Cristo. Então nós temos que lembrar que tudo aquilo que precisava ser resolvido na nossa vida, Ele resolveu. Tá certo? Os problemas que nós temos aqui, probleminha. O problema sério está resolvido. E Ele não só resolveu o nosso problema de destino eterno, como Ele vai nos conduzir até lá, né? Então a gente precisa lembrar que Cristo fez uma obra perfeita, que Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos moldar o coração, para nos conduzir numa vida de santidade, né? Nós temos que lembrar que Ele cuida de nós, Ele tem os melhores planos para que aquilo que precisa acontecer na nossa vida aconteça. Ele sabe o que Ele está fazendo no processo de conformação da imagem de Cristo em nós. Então, quando nós começarmos a valorizar, a entender melhor quem é a pessoa de Deus, né, quando nós olhamos para os seus atributos, quando nós olhamos para aquilo que Ele fez ao longo de toda a história da humanidade, isso com certeza será usado pelo Espírito Santo para acalmar o nosso coração. Então nós temos que olhar para Deus, lembrar que Ele cuida de nós, que Ele sabe o que Ele está fazendo na nossa vida, que Ele não vai nos desamparar, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, Pedro nos relata que é a mão de Deus, né? Que nós somos guardados pelo poder de Deus para a herança que nos está reservada nos céus. Ou seja, é Deus quem nos conduz até o dia da salvação. Então nós temos que lembrar que nós não passaremos circunstâncias nas nossas vidas em que nós não precisemos passar por elas. Nós temos que descansar o nosso coração nele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem o melhor para nós, e o melhor para nós aqui não é o melhor que você acha que você quer, é o melhor que você precisa, é o melhor para que você seja conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, por isso, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele não só tem cuidado, como Ele continuará cuidando, e Ele tem poder para fazer isso, né? Então, essa eu creio que é a mensagem final sobre esse assunto. Excelente. E o nosso desenho do dia, que apareceu na telinha, eu achei ele bem interessante. Ele Vai viver o futuro antes que ele chegue aqui. Fé é confiar que quando o futuro vier, nosso Pai estará lá para nos dar o que precisamos. A carinha dele no presente. Tá com o olhinho até fechado, assim, ó, caminhando. Aí tá lá, né? Quer passado, tá? Passado, futuro. É futuro que é Deus e presente ali. Porque a gente nem sabe se a gente vai viver o futuro, exatamente. Né? Ele já morre lá antes, exatamente. Né? Então acontece essas coisas aí. A gente discute, briga, né? E tantas coisas acontecem até lá, tantas mudanças. Pastor, obrigada mais uma vez. Muitas mensagens. O William tá aqui. Senhor Jesus, me cure da ansiedade e tristeza, assim que eu te peço, amém. O Rogério falou que sofre de ansiedade. O William, a Sueli colocou há momentos em que vacilamos, quando passamos por tempestades, a ansiedade vem. E é aí que temos que, né, que tem que me fortalecer e descansar. A Janete também participou aqui, ela faz tratamento para ansiedade. O Alcides também. Então é isso, nós temos, gente, fica a dica para vocês, no nosso canal você pode pesquisar sobre ansiedade, tem muito conteúdo lá, né? Muito conteúdo. Agora eu quero dar só um recadinho, pastor, obrigada, fica com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E, gente, eu vou entregar o programa agora para, olha, eu tô aqui com a editora Hebron, já vou deixar de fundo, memorize esse nome.
Livros de ansiedade? Temos na Editora Hebron, é só você acessar editorebron.com.br e fazer a busca do seu livro. Temos um muito bom também do nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Pode fazer a pesquisa aqui, todos os contatos. Entra lá e pesquisa tudo o que você quiser de livros de ansiedade cristão, que nós com certeza teremos. Agora eu quero falar, Sempre Juntos tá chegando ao final, mas ao final do programa. Nós vamos encerrar esse mês, esse programa que foi tão especial. E eu quero pedir para você que tem acompanhado todos os dias a nossa programação, que está sempre junto com a gente aqui, eu queria que você mandasse um vídeo de 1 minutinho, falando sobre como foi a sua experiência com Sempre Juntos, o que você pode aprender aqui nessa programação com a participação dos nossos pastores, nossos missionários. Então, mande um vídeo para a gente de 1 minuto, celular na horizontal, gente, de ladinho, né? Assim. Aqui, ó. Manda assim um videozinho curtinho pra gente de 1 minuto, para eu poder passar no último dia do programa. Eu vou repetir isso todos os programas. Mas é isso, mande pra gente no telefone 98149-8444. 98149-8444 é o telefone da nossa comunicação. Escreva lá, vídeo para o Sempre Juntos. Por favor, nos envie. Agora fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e vamos orar pela nossa ansiedade para que Deus nos trate. E agora fica com elas, Letícia Minervini e Paula Reis no Diário de Eva. Tchau!